A paz do Senhor Jesus. Que bom ter vocês aqui conosco neste dia. Paz, Senhor, Pastor Célio, missionária Jéssica, que está nos dando a honra de participar do podcast O Saber EBD Escola Bíblica Dominical. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade e o privilégio de participar de um projeto tão especial como esse. Estamos felizes e honrados. É uma alegria muito grande. Que honra, que privilégio estar aqui com você, com este projeto maravilhoso e incrível. E eu aqui com imensidão de gratidão por aceitarem esse convite. E antes de tudo, eu queria, antes da gente começar, indicar alguns livros, né? Porque a nossa vida é estudar, ler a respeito da palavra de Com Deus. certeza. E o primeiro, é claro, o livro do meu pastor Elias Cross, A Pedra que Encheu o Mundo. Esse livro aqui é, na verdade, um material que foi utilizado em várias escolas bíblicas de obreiros e membros, né, bons, Sim. em várias igrejas, que a gente acompanha o pastor Elias sempre viajando, né, pelo Brasil inteiro. E eu tive o privilégio de ministrar em um desses bons, em alguns dos capítulos aqui, e é sensacional. Outro livro também que eu quero indicar para vocês Além dos Muros. Vocês conhecem? Lembra do pastor Ricardo? Lembro. Pastor Sim, Ricardo Ricardo Souza. Souza. Sim, sim. E ele fez o primeiro, né? Na verdade, é esse aqui, Além dos Muros, a estratégia e a ascensão de um escravo. E lançou recentemente, gente, Além dos Muros 2. É fantástico. Você Olha aí. lê, relê. Eu já até falei para ele, né? Que eu já preguei sobre esse livro, já dei aula sobre esse livro. É Excelente. sobre Neemias, né? Ele tem Muito tanta bom. parte, primeiro toda a parte da estratégia, depois daquela parte lá que eles passam, né? Sobre a perseguição. Vale a pena, eu recomendo, vou deixar aqui. E a pergunta que não quer calar, né? Por favor, conta um pouquinho, né? Se apresenta aí, conta um pouquinho da trajetória de vocês. Pastor Célio, como é que tudo começou? Eu tinha 17 anos e aceitei Jesus. Quando a gente aceita Jesus, a gente fica sem saber o norte que nós vamos seguir ali, porque existem diversas ramificações dentro da igreja, músico, ser um obreiro, em si, todo o trabalho que tem na igreja. E uma das coisas que o Senhor foi me direcionando foi justamente para a questão do ensino. Eu não acreditava que talvez tivesse essa aptidão, mas o Senhor sempre falando para eu me aperfeiçoar acerca do ensino. Tanto é que alguma das vezes que Deus falou comigo foi justamente assim: a sua comida vai ser a palavra, seu Uau. almoço, a sua janta, o seu café precisa ser a palavra. Então eu comecei a buscar, primeiro sozinho, com a leitura da Bíblia e livros, mas eu vi que eu precisava de mais. E aí eu fui me qualificar em cursos. E Deus tem dado graça e pela misericórdia dele, estamos aí já há algum tempo nessa jornada. Eu já dirijo igreja há cerca de uns 10 anos, né? Bastante tempo, hein? Bastante tempo, mas para falar assim, como eu comecei a exercer alguma função na igreja, foi justamente na escola dominical. Na escola dominical. Então, tem sido aí anos na escola dominical. E Tanto também é como uma grande aluno, escola, né? Total. que é Ah. talvez aí a base de todo cristão, é justamente a escola dominical. Aqueles que não podem fazer um curso de teologia, uma faculdade, temos a escola dominical para dar essa base e qualificar o cristão. E É verdade. Olha, a escola dominical é um curso de teologia a longo prazo que todos aprendem de uma forma muito verdadeira, de acordo com seus princípios. Estamos aí na jornada de pastoreio há alguns anos e Deus tem nos sustentado, né? A gente faz a nossa parte, que é se dedicar, além da oração, do jejum, a gente tem também o estudo, a dedicação à palavra, porque é fundamental. Não tem como fazer outra coisa se não for através da busca pela palavra do Senhor. E hoje a minha área de atuação é mais específica com mentoria e palestra para mulheres. Nós temos um trabalho muito voltado especificamente para desenvolver mulheres na liderança cristã. E eu acho que isso é um fator primordial dentro das igrejas. E porque a mulher, ela acaba sendo uma líder em casa
no trabalho, na igreja, e se a mulher não estiver bem desenvolvida naquilo, como que ela vai transmitir aquela verdade, a liderança com força? E eu acho que isso é muito necessário. E essa área hoje minha de atuação, especificamente nas igrejas, eu me sinto muito honrada, porque Deus nos levanta, Deus nos desperta, a gente faz a nossa parte e Deus colabora conosco, né? Verdade. E é muito, muito, muito gratificante, muito especial. Eu nasci no lar cristão, né? Deus me direcionou numa família cristã com os princípios a qual nós acreditamos. Aí, assim, quando eu me casei, eu não sabia o que iria acontecer. Mas Deus, ele tinha um plano extraordinário que eu não conhecia. E através disso, o meu esposo, ele me chama muito para a palavra. Eu vejo ele, a dedicação que ele tem. Muito tanto voltado. muito, lecionando. E eu tô ali, eu vejo que ele tá estudando. Eu, amor, vem aqui, tira uma dúvida. Olha aqui, amor, eu vou falar sobre tal tema, o que que eu posso falar? E ele tá sempre me desenvolvendo nessa área também, em casa. Muito bom. E é um casal que vive do ensino Total. e ministrando sobre a palavra de Deus. Quando a gente olha para a escola bíblica dominical, né, e Sim. não somente a escola bíblica dominical, mas onde você atua como palestras, sempre é necessário preparar um material. É claro que é imprescindível jejum e oração. Sim. Sem isso, né, de nada adianta. Mas quando a gente senta, né, orientado por Deus, pelo Espírito Santo, para preparar um material, como é que vocês enxergam dentro daquilo onde vocês atuam, como pastor, professor de teologia, palestrante, mentora? Qual que seria hoje o modelo ideal para preparar um material para a ministração, na opinião de vocês? Eu acho importante conhecer o conteúdo, de suma importância conhecer, e isso não se dá com uma leitura básica, por exemplo, falando de escola dominical, que nós temos quase predominantemente nas igrejas no domingo pela manhã. Não dá para Exatamente. pegar no sábado à noite e fazer uma leitura rápida para poder dar uma aula. Então, para poder dar uma aula é preciso conhecer do assunto. Eu sei que muitos dos professores já têm as suas informações dentro de si, muitas informações. Só que é preciso se aprofundar nos assuntos, ou até se atualizar, dependendo do assunto que vai tratar. Então, é preciso conhecer. E como é conhecer? É ler. Você vai ler na segunda, na terça, na quarta, na quinta, fazer a leitura do conteúdo, buscar informações adjacentes para qualificar aquilo que você vai falar, porque eu sempre brinco assim com os alunos. Eu falo, essa 1 hora de aula que temos aqui, ela não significa que foi 1 hora de estudo. Não. Você Pelo tem contrário. na verdade, você tem que ter uma vida É uma de leitura busca diária, de leitura. Então, é muito tempo engajado para você poder ir ali ministrar, porque particularmente, quando eu estou estudando, eu vou pensando assim, quais seriam as dúvidas que eu teria acerca desse assunto? Eu faria tal pergunta. Então, eu já tento sanar quando eu estou ali passando. Mas eu procuro muitas informações justamente, porque se alguém tiver alguma pergunta que venha corroborar ou uma pergunta que está ali associada ao texto, eu preciso também ter informação para passar para aquele Acaba aluno. sanando, né? E, assim, conhecimento fundamental. Sim. Né? Mas e preparar, Jéssica? Como é que você prepara? Ok, Sim. conheço, estudei, domino o assunto, li várias vezes, né? Fui atrás de informação adicional, Sim. Bíblia de estudo. Uhum. Mas como é que prepara? Como é que coloca isso no papel? Porque a gente vai transmitir para alguém, né? Transmitir conhecimento é algo bem desafiador. Sim. Uma coisa que eu aprendi com o meu professor, meu esposo aqui, ele sempre fala, identifique o público que você tem. Boa essa dica, hein? Identifica. Um exemplo, como eu falo para mulheres, eu não foco em mulheres que são casadas ou mães, porque não é a realidade de todo mundo. Então, meu público-alvo é mulher. Então, eu vou falar da mulher, de descobrir a sua identidade como filha de Deus, que meu público-alvo é as mulheres evangélicas. Eu identifico esse público e vou falar: descubra a tua identidade, saiba quem você é, para que Deus te chamou e qual o seu propósito. A partir de então, o esqueleto que eu aprendi com meu esposo é dar os tópicos. Eu identifiquei o meu público e eu faço os tópicos. Primeiramente,
a pessoa que me convida, ela sempre me dá um tema. Dentro daquele tema, eu faço a busca e eu sempre tiro 3 lições do tema que elas me pediram. Vamos falar sobre identidade. Vamos fazer 3 tópicos para desenvolver a palestra. Cada tópico. Então seria o quê? O primeiro tópico, uma introdução? Uma introdução. Primeiro, a apresentação e o que é o tema, qual é a abordagem e identidade da mulher. Dentro da identidade, nós podemos fazer assim, você foi chamada para o quê? Quem eu sou, onde estou, para onde vou e qual é o meu propósito dentro do cenário que eu estou inserida. Eu aprendi com ele esses 3 tópicos. Ele sempre fala, faça assim, tem que ter um começo, tem que ter o desenrolar e a conclusão daquilo que você gostaria de transmitir. Então, primeiramente, estabelecer quem é o seu público-alvo. Já identificou? Agora vamos nos tópicos para desenrolar o tema a qual foi solicitado. E essa introdução, pastor, quando a gente traz a introdução daquele texto que eu domino, porque o que nós percebemos às vezes é que querem ir de Gênesis a Apocalipse, né? Em um minuto. E confundem nosso entendimento. E quando você pega um texto específico, como você faz essa introdução? Como é que você resume ali? Você tem 1 hora, na EBD é 1h30. Uma palestra, no máximo ali, às vezes, até 40, menos, 50. 40, 50 minutos, 1 hora. Então, eu tenho que ter uma vida de leitura, conhecimento e domínio do assunto, para que, no máximo, quantos minutos o senhor acha que seria suficiente para a gente fazer uma introdução bem feita, para a pessoa entender o que está por trás daquela história? Sendo um tempo de 1h30, como é a escola dominical, a introdução ali com 20 a 30 minutos eu acho de suma importância, justamente para contextualizar as pessoas ao assunto. Porque se eles entenderem o propósito, quando a gente for aplicar os pontos, vai ser mais fácil para eles entenderem e absorverem aquilo que a gente está passando. Então, acho que esse tempo de 20 a 30 minutos é um tempo ideal para poder introduzir o assunto, pegar o tema central e poder desenvolver ele. Ficar familiarizado, né? Ficar bem familiarizado. Muito tem se falado, usado um termo em inglês chamado storytelling, né? Que é contar uma história. Então, quando você estuda um texto bíblico e você vai contar a história para um público bem heterogêneo, bem diferente, porque dentro da escola bíblica, às vezes, não tem as classes divididas, depende do tamanho, né, de cada igreja, congregação. E se você tem um público ali de adultos e jovens, mulheres e homens, dentro de uma mesma sala, você tem que ter ali uma introdução que, dentro de 30 minutos, de forma clara, que linguagem mais sofisticada, porque a Bíblia tem algumas palavras que às vezes fala, o que significa isso aqui? Né? Como é que eu levo isso? A Jéssica estava falando bem da questão de identificar o público. Né? Como é que o senhor enxerga isso? Nós temos que ter um linguajar o mais simples possível. Eu sempre converso com os alunos assim, nós precisamos ter a informação, mas isso não significa que eu precise passar toda essa informação e esse conhecimento de uma vez ou naquele tempo que nós temos a oportunidade, porque as pessoas precisam compreender. E é justamente essa a grande questão. Às vezes, em uma sala de aula, temos pessoas que só foram alfabetizadas. Não concluíram nenhum curso primário, talvez. Foram alfabetizadas. E elas precisam entender o que está sendo passado. Se for uma coisa muito... num linguajar muito difícil, a pessoa ela vai perder o interesse pela escola dominical. Então, nós precisamos justamente fazer com que aquela pessoa ela seja inserida para que ela possa entender. Então, por mais que tenhamos pessoas formadas, que podemos ter numa classe universitárias, mas podemos ter pessoas ali que foram somente alfabetizadas. E às vezes tem até muito mais sabedoria até do que a gente. Exato, exatamente. Tem nem como comparar. Vivência de vida, experiências que nunca ninguém teve. Com toda certeza. Como o apóstolo Paulo falava, né? Ter cuidado para a letra não matar. Então, você tem que ter muito cuidado nesse momento para que o autoconhecimento... Como é que você lida com isso? Não atrapalhe. E o senhor acha que atrapalha? Você acha, Jéssica, que atrapalha? Eu acho ter que conhecimento atrapalha. demais?
Ó, atrapalha da forma que você for passar. Tá. Eu acho que o muito conhecer a sua inteligência é aquilo que você busca. Sabedoria é aquilo que Deus nos Te dá. dá. Mas a questão de você saber muito, identificou aquele público dentro da igreja, como acabamos de falar, temos muitas realidades. Temos pessoas que nem Diferentes. são alfabetizadas e temos pessoas doutoradas, Ah, PhDs nós não sabemos, temos todo tipo de pessoa. Então, você saber passar, mesmo que você tenha um conhecimento pleno daquele assunto, passa de forma sintetizada, simples. bonita, Simples. que aquela pessoa que não tem tanto conhecimento e o que tem, vão absorver. Vão absorver de forma clara e objetiva. Claro, o conhecimento ele é muito importante. É. Estude, busque, se aplique. Mas você precisa também fazer aquela identificação, um rastreio do seu público. Para você não começar a falar palavras tão rebuscadas, refinadas, e as pessoas... O que a pessoa Você está tá dizendo? falando. Aí, no fim das contas, vai falar, eu não gostei da escola, não gostei do estudo. E eu acho que essa é uma falha, talvez, que eu falo por mim, que às vezes nós começamos a estudar e queremos mostrar o conhecimento. Eu falei, poxa, eu aprendi, eu preciso passar isso. Eu Por isso sei. que essa introdução precisa ser calma com a dor aí. Calma, Não clara, para que as pessoas possam entender. Então foi uma questão que eu passei. De acabar a escola dominical e falar, arrasei. Aí chega o irmãozinho e fala, não entendi. Entendi nada. Não entendi nada. Eu falei, não, mas o que você não entendeu? Porque eu passei tão bem explicado. Ele falou, mas não entendi as palavras que você usou, não entendi as conotações que você... Eu falei, não entendi nada. De onde você tirou essa palavra? Da onde? Eu preciso de um dicionário para assistir a aula dele. Aí... Então, a introdução, né? 30, 20 minutos. Depende muito de domínio Uhum. do material, da Exato. revista. Sim. Porque, por exemplo, né? Se você se prender somente à revista, só com a revista, e não buscar informação adicional, é válido? Não, eu acho que precisa demais. Precisa, né? Sim, porque Conteúdo. sempre, quando a gente fala de aula, que precisa da interação dos alunos, eles vão colocar situações que eles estão inseridos. E se nós não tivermos um conhecimento um pouco mais abrangente adjacente à lição, talvez a gente fique perdido quando for ter que sanar a dúvida daquela pessoa. Exatamente. Introdução realizada. Ok. Conhecimento é o primeiro ponto. O segundo ponto que vocês trouxeram aqui, aquela introdução bem feita, né? Contar Sim. uma história Isso. real. Sim. Que a história bíblica é real. Vamos desenvolver, aplicar, né? Fazer a aplicação daquilo que a gente acabou de Sim. explicar. Na EBD, especificamente, também acredito que em palestras, porque ali você está, né, ensinando, de certa forma, Sim. como é que eu faço essa aplicação? Como é que, dentro da escola dominical, eu posso aplicar? Eu aplico com dinâmicas, aplico perguntando para as pessoas. Como é que eu faço isso na prática? Depende muito da lição. Depende muito da lição. Por exemplo, se nós tivermos de uma lição, igual nós estamos agora estudando, que fala a respeito de servir e tudo mais, existem algumas dinâmicas que são muito legais de se aplicar para trabalho em equipe, de servir. Então, dependendo da lição, você pode usar a dinâmica. Dependendo da lição, você pode levar material para as pessoas olharem. Eu lembro que nós já tivemos lições a respeito para falar da arca. E você compra um material para o pessoal ver como é que era, como montava a arca, para levar a arca. Então, é bom esse contato visual e até do toque para as pessoas entenderem melhor a lição. Quem puder fazer isso é muito bom para ajudar a pessoa a absorver a informação. E numa palestra, como é que aplica toda essa história que acabou de ser contada? Olha, chega a ser engraçado, né? Eu estive falando com mulheres e uma coisa que elas me perguntaram, eu vivo tão desanimada, tão triste. Eu falei, irmã, às vezes você precisa de fazer uma caminhada, um pouquinho de vitamina D, já dá aquele up, tomar um café com a amiga, sabe? Mas na palestra eu não consigo fazer uma pergunta individual para cada uma, para que eu possa, elas perguntam e eu responda. O que acontece? No desenvolvimento da minha palestra, eu trago coisas do cotidiano. Acordar um Boa. pouquinho mais cedo. Experiências, Experiência. vivências. Aí aplica aquilo
que já Exato. foi falado na introdução. Exato. Trago É para a o dia atual. realidade. Para o dia Isso. atual. Eu sempre trago a experiência que nós usamos a Bíblia como norte na palestra, Óbvio. pregação, ensino. E Aham. dentro daquela realidade bíblica, eu trago para o nosso cotidiano. Igual falando da mulher de Provérbios 31. Aquela mulher é uma máquina. Ela não para nunca. Se eu trazer para a nossa realidade, nós temos mulheres que são sozinhas, temos mães que cuidam dos netos, temos viúvas, temos várias realidades. Eu trazendo para o nosso dia, eu entendo a sua necessidade, a sua limitação, e eu vou fazer o comparativo? Vou. Mas eu falo, irmãs, você não vai dar conta de tudo, tá bom? Quem te ajuda é o Espírito Santo. Então, não ande por demanda, faça por prioridades. Então, a Eu aplicação- sempre falo isso. Então, a aplicação É trazer a realidade. é trazer a realidade. Jesus. Parábolas. Isso. É um ensino completo. Tudo ele usava Exatamente. exemplos. Tudo ele colocava em prática. Ele Exato. fazia comparações, dizendo o que ia acontecer, e a partir dali Isso. ele trazia também o Isso, contexto isso. histórico, o contexto bíblico. Vocês acreditam que também o contexto histórico é válido para um ensinamento? Eu acredito que sim. Muito bom ter o contexto histórico para que a pessoa entenda o acontecimento. Então, por exemplo, se Jesus ele falando ali a respeito do casamento e ele falando das viúvas, se nós não entendermos o contexto histórico, nós não vamos entender o propósito daquela mensagem de Aquela Jesus. mensagem. Então é preciso entender o contexto histórico, apresentar o contexto histórico. É lógico que se ficar só no contexto histórico, a gente fica só no desenvolvimento e não parte para a aplicação. É. Que sempre eu falo para os alunos assim, que quando falamos a respeito de mensagem, de ensino, nós falamos introdução, desenvolvimento e falamos da conclusão. E eu falo assim, eu coloco essa aplicação, essa questão também da aplicação, porque senão a gente fala do texto e não fala onde se aplica nas nossas vidas. Exatamente. E nós precisamos aprender justamente como Jesus. Primeiro, ele tinha um linguajar simples. E segundo, que ele tinha sempre aplicação. Sempre aplicação. Nós vemos algumas situações que os discípulos não entenderam a mensagem. Jesus, negócio aqui nós não entendemos. Como na parábola do semeador. Aí os discípulos perguntam, Jesus, mas por que o senhor fala por parábola se ninguém está entendendo? Jesus fala também, um propósito de não entender. Fala, o profeta Isaías falou que eles têm ouvidos e não ouvem. Então, eu vou explicar para vocês. E ele passa ali a situação real. Olha, a semente é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus. E os terrenos são os corações. Então, os discípulos, eles compreendem. Então, o contexto histórico ele é de suma importância para as pessoas compreenderem o real propósito daquilo que está sendo aplicado. Nós fizemos uma pesquisa recentemente lá na igreja do que as pessoas achavam que faltava, né, na escola dominical. E teve 2 em disparados, que eles amam, querem mais. Dinâmicas Dinâmica. e contexto histórico. Acredita? Mesmo? Que legal. Interessante. Eles falam, a aula é maravilhosa, mas Sim. faz mais dinâmica e conta mais a história pra gente, Sim, o que aconteceu, sim, né? Sim. Porque a gente tem 1h30, e aí, aquela 1h30, você tem que ser criativo Sim, para sim. fazer essa bela introdução e fazer as aplicações necessárias. Exato. E o que vocês acham quando o professor se empolga e passa do horário? É um problema. Acontece. Nas pregações também acontece isso. Muito. Eu acho que a disciplina ela é boa, precisa existir, né? A ordem e decência, para que não venha saturar os alunos. Então, é bom deixar com gostinho de quero mais. É muito melhor deixar os alunos ansiosos para a próxima aula do que você falar assim, olha, eu tô quase acabando. Dá 11 horas da manhã e não acaba. Olha, eu já tô concluindo e dá 11h30 e não acaba. Porque isso vai fazer com que eles fiquem saturados. E falem assim, olha, eu gosto da aula, é boa, é excelente, eu aprendo, eu saio daqui com informações, mas é muito tempo, enfim. Então, é muito bom deixar com gostinho de quero mais. Quando a gente fala assim, olha, por hoje é só, e os alunos, já acabou? Mas já? Não, na próxima aula nós damos continuidade a esse assunto. Então, é importante
a capacidade de síntese. Eu sempre falo isso para os alunos, eu até brinco lá, porque eu dou tempo para eles ministrarem, falarem a respeito de algum assunto, e eu falo assim, ó, vocês têm tanto tempo para falar. Justamente para eles exercitarem a capacidade de síntese, porque você pode ter um sermão de meia hora, mas se foi te dado 10 minutos, você vai falar. Escola dominical, às vezes nós temos 1h30, mas tem escola que tem a introdução que é feita pelo superintendente, aí ele fala assim, ó, no final você tem que me entregar tal horário, porque as classes vão apresentar também. Então, às vezes não é 1h30. Disciplina. Você tem 1 hora. Aí o que você vai fazer? Eu tenho 1 hora para passar tudo isso. Então, é preciso ter essa disciplina para não poder cansar também os irmãos, né? E deixar eles sempre com gostinho de quero mais. Aconteceu um fato interessante. Eles perguntaram, eu fui convidada para fazer uma palestra bem individualista. Era um grupo de 20 mulheres, eles me deram um tema sobre quais são os hormônios da felicidade que toda mulher precisa. Eu desenvolvi, fiz a palestra bonitinho, e a irmã, quando me solicitou, ela falou, olha, você vai ter de 1 hora a 2. Então, fique à vontade. Venha no momento de palestra, venha também numa dinâmica e faça. E eu, ok, eu me preparei para o quê? Para 1 hora, 1h30. Porque aí ali sempre surge uma pergunta, uma dúvida. E quando chegamos lá, veio um grupo muito maior do que esperado, e elas acabaram se atrasando muito. Então, eu tive que sintetizar tudo aquilo que eu fiz em 40 minutos. E você precisa ter o domínio do assunto para saber desenvolver no tempo que foi solicitado. Só que houve um imprevisto. Então, nós tivemos que adaptar com aquele público bem maior do que o esperado e sintetizar tudo. Eu peguei os tópicos mais importantes. Aí eu não queria passar do tempo, porque eu não queria cansar ninguém, e eu tive apenas 40 minutos. Foi difícil? Foi. Mas o que eu extraí do meu texto? Tópicos mais importantes, que seriam relevantes para a realidade delas. Foi o que ele falou. Fez uma adaptação. Use, administre o seu tempo. Busque a realidade, mas lá dentro do seu esboço, do seu estudo, sintetiza, e você precisa estar dentro do tempo, que você vai cansar, as pessoas vão ficar desinteressada, porque os 15 primeiros minutos são os mais importantes. Depois disso, você precisa ter o manejo. Senão o público não vem. Não vem. Não vem. Uma aula, independente do seu tipo de aula, da sua origem, seja na escola dominical, numa palestra, o que vocês pensam quando tem professores que só ele fala? E não tem... Porque a gente fala... a introdução, ok. Sim. Concordamos aqui que precisa ser uma bela história contada, baseada em fatos bíblicos e também incluir o contexto histórico. Mas quando vai para a aplicação, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir em aulas que só o professor fala, que é uma metodologia muito antiga. O pensamento de vocês em relação a isso, na nossa atualidade, continua funcionando? Ou o ideal seria que as pessoas realmente continuassem participando, falando ali do seu testemunho pessoal, contando suas experiências? Como é que vocês pensam a respeito? Eu acredito que essa interação fortalece a aula. Uma pessoa, ela falar muito, igual eu falo assim, sempre quando a gente tem muita informação, nós queremos passar a informação. Isso e aí, exato, aí cabe ao professor justamente ter esse controle de ponderar suas palavras para dar ouvido aos alunos. Como você falou, tem pessoas que não estudaram, mas a vida dela já é uma escola. Então, ela vai passar lições importantes de vida, que às vezes está inserido dentro da lição, e aquilo vai servir. O professor, ele passou as informações como contexto histórico, trouxe os pontos e as lições, e alguém vem e fala assim, olha, a minha vida é assim, 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 e se encaixa justamente dentro daquilo que estamos falando. Então, é a realidade. Nós temos experiências nesse tempo justamente de termos pessoas assim. E até pouco tempo, de uma pessoa que foi na igreja, e ele, ao ouvir, ele falou assim, uma das coisas que me fez ficar aqui na igreja foi justamente porque eu consegui entender a mensagem. Eu consigo entender a mensagem, eu consigo entender o que se fala na escola dominical. Por quê? Porque é um linguajar que é compreensível e dá a voz. Porque ele, como uma pessoa nova convertida, tem coisas que ele tem dúvida
E ali nessa interação entre professor e aluno, vai sanando as dúvidas e ele vai se fortalecendo. Então, uma pessoa que estava vagueando de igreja em igreja, tentando se encontrar, ele se encontrou justamente por quê? Porque foi dado voz para esse aluno que vai numa escola dominical e conseguiu ali sanar. Professor, posso perguntar uma coisa? Pode. Enfim, e fortalece a escola dominical. E uma aplicação, né? Nesse segundo contexto aqui, na aplicação da aula, na aplicação da palestra, na aplicação desse estudo. Ensino pregando? Como é que eu faço? Porque às vezes as pessoas confundem, né? E nós aqui somos né, pentecostais, gostamos de falar alto, glória a Deus. Durante uma aula, eu mudo o tom de voz, eu aumento o tom de voz, eu ensino pregando? Qual é o correto? Na aplicação, principalmente, como é que eu devo me comportar? A gente não pode confundir as duas áreas. Eu sei que muitos pregadores são professores e muitos professores são pregadores. Eles têm justamente essas duas atuações. Só que a sala de aula não pode ser transformada num púlpito e o púlpito não pode ser transformado numa sala de aula. 100%, porque na verdade tudo no final do dia é ensino. Exatamente. Então, as pessoas, como você falou, nós que somos pentecostais, se você ficar ali só falando de um jeito bem vagaroso, talvez os irmãos vão ficar ali até estimular o sono dos irmãos. E não é isso que nós queremos. E a EBD é sempre às 9 da manhã. Então, o ensinar, a pessoa que tem é voltado mais para o pentecostal e ele gosta de... Ele precisa se ponderar para não transformar a escola dominical ou onde ele está dando o ensino num púlpito para pregar, por mais que seja o púlpito da igreja, né? Mas não é a hora de pregar. Então é preciso, eu acredito que precisa ter o controle para não... Jéssica, e você acha que é importante estudar metodologia de ensino, que tem tanto material científico bom, Deus deu sabedoria para tanta gente. Exatamente. Você acha que é importante? Tem tantas metodologias de ensino diferentes que a gente pode utilizar. Você acha que é importante isso? John Wesley fala que a Bíblia é o seu material mais importante de estudo. E quanto mais conhecimento você tiver, você consegue desenvolver uma pregação, uma aula ou uma palestra. E existem muitos métodos de ensino muito valiosos que hoje nós temos no mundo secular, né, no secular, que é de extrema importância para nós. Eu não encontro na Bíblia hormônios de felicidade, falando sobre vitamina D, dopamina, serotonina. Não tem na Bíblia. E o que eu uso? Um material secular de pesquisa para aplicar numa palestra com o intuito religioso. E todo esse material que é disposto, claro que tem muita coisa ruim no mercado de estudo. Claro. Tem muita coisa ruim. Mas tem muita coisa boa, né? E tem muita coisa boa. Se você for dar um Google em qualquer coisa, você vai ver ali um mundo de informação. Tá aí você fazer o filtro daquilo que é valioso e verdadeiro de acordo com seus princípios e trazer para o seu estudo, palestra ou até a sua aula. Então, fechado aqui, introdução, né? Com bastante conhecimento. Aplicação. Fiz aplicação, dinâmica, deixei os alunos falarem, participarem, né? Serem ativos ali durante o ensino. E a conclusão? O que é a conclusão de uma aula, uma mensagem? Como é que a gente conclui? Porque a escola dominical, ela também é uma forma de fazer missões. Sim, sim. Conheço muitas pessoas que, através da escola dominical, eu mesma sou uma delas, que conheci Jesus através da escola dominical. Então, como é que eu faço essa conclusão? Como é que eu trago essa reflexão final quando eu encerro uma aula? A introdução fica mais para o contexto histórico e a conclusão fica mais para trazer o que foi a aplicação e também para questões pessoais. Eu acredito muito assim. Um exemplo.
Então, se nós formos encerrar falando a respeito de liderança, e nós estamos falando da liderança de Jesus com os discípulos, e falando aí das suas metodologias, como ele falava, como ele ensinava, explicava, e a conclusão. Olha, Jesus, ele foi um líder por excelência. Por quê? Ele falava, ensinava, ele ouvia os seus discípulos. Nós precisamos ser líderes como Jesus. Como? Eu preciso estar com os meus meus discípulos, os meus alunos, eu preciso ouvi-los. Não é só esse tempo aqui eu estar saturado deles, não, porque Jesus, ele andava com os discípulos, ele fazia suas refeições com os discípulos. Era próximo, né? Estava próximo dos seus discípulos. Então, falando, o verdadeiro líder, ele precisa estar próximo dos seus discípulos. Jesus, ele foi o exemplo maior. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Então, trazer para uma situação onde nós sejamos inseridos. Fazer com que quem está ali ouvindo a aula, um aluno, alguém que também esteja no exercício, ele possa captar para ele essa informação. Então, a conclusão é trazer aquilo que foi aplicado no decorrer da lição, que foi desenvolvido no decorrer da lição, para um contexto bem pessoal, para fazer com que as pessoas elas entendam o que foi transmitido no decorrer da aula. Se sentir inseridas naquela mensagem. Exatamente. E eu vou fazer até uma brincadeira. Quando você terminar a sua pregação, sua aula, você pergunta: alguém entendeu alguma coisa? Se ninguém entendeu nada, ninguém vai falar nada. E se alguém entendeu, vai falar pelo menos um amém. Não, mas brincadeira. Eu digo assim, você trazendo a conclusão, é trazer a consciência da pessoa, se for uma aula, se é certo ou se é errado, qual o novo ponto de partida, o novo ponto de vida que ela deve, melhorar, se familiarizar, se desenvolver. A conclusão é trazer, sim, a consciência sobre aquele assunto que foi desenvolvido. Nós trazemos sempre o contexto histórico e trazendo para a realidade de 2023. Para que seja na minha palestra, eu sempre trago a conclusão para que a pessoa reconheça aquilo que ela precisa fazer, mudar e, a partir de então, seguir de forma diferente, no caso específico da palestra. E é isso que eu faço. E no final a gente pergunta: entendeu? Pronto. E a gente encerra. E segue. Um bate-bola rápido aqui. Ok, Vamos lá, começando com a Jéssica. É quente? É quente. O que não pode fazer na EBD? Um professor, por exemplo. Ele precisa ter domínio do assunto e ele não pode ficar confuso quando uma pergunta é lançada. Fica assim, e agora? E se ele não souber? E se ele não souber, ele fala: irmã, na próxima aula ele faz isso. Eu vou trazer para você explicadinho. Se você não tem o domínio, você não precisa se diminuir. Fala: tudo bem, eu vou pesquisar sobre esse assunto e na próxima aula eu vou trazer para você. Até porque você não precisa passar vergonha. Você precisa saber as tiradinhas. Você precisa estar esperto para saber responder. Não precisa falar: eu não sei sobre este assunto. Fala que na próxima aula você vai fazer uma pesquisa e trazer para a pessoa. E aquele aluno que estuda mais do que você, porque não te aceita como professor? Sempre tem Essa é boa. E eles fazem perguntas capciosas para tentar te pegar. Eu sempre falo assim, né? Que existem aqueles que fazem igual quando faziam as perguntas para Jesus, perguntas capciosas, para pegar, na intenção justamente de colocar o professor em uma situação complicada. Alunos assim, todos os alunos merecem a nossa atenção. Sim. E alunos assim, ele, para não acabar tumultuando a aula, gerando uma situação até chata, eles precisam ser controlados. Porque quase sempre esses alunos são aqueles que mais falam. Vou falar que são todos os que mais falam, porque tem alunos que eles estão em busca da informação mesmo, e eles querem questionar sempre para absorver conhecimento. Mas esses alunos são sempre aqueles que gostam de falar mais, justamente para ver se te pegam em alguma situação aí contrária. Então, você tem horas que ele vai levantar a mãozinha e vai fazer a pergunta. Não é hora da gente falar sobre esse assunto. E você seguir a sua aula para não perder o controle. Porque senão o professor também pode acabar ficando nervoso e acabar nervoso no sentido de... Então, o professor tem que ter domínio. Tem que ter domínio. A sala é governada pelo professor. Ele não pode perder o controle da sala. E é interessante que
às vezes, Jesus respondia com uma pergunta para saber se você domina o assunto. O que Então, você diz a respeito? Isso. É uma boa qual a prática. sua opinião Exatamente. sobre esse assunto? Você devolve a pergunta e você vai entender com clareza o que a pessoa sabe sobre aquilo. Aí, na próxima aula, você traz um material bem robusto. Professores, achismos pessoais, Jéssica, pode? Na minha opinião, não. Você pode colocar sua opinião sobre um assunto, mas ninguém carrega uma verdade. Ninguém. A verdade é bíblica. A verdade Se é não tá na bíblica. Bíblia. Se não- Exatamente. Aí é o meu achismo. Aí eu acho que... Peraí, você acha por quê? É aquilo que você defende. Você pode colocar a sua experiência, a sua opinião, pode, mas você não pode bater que aquilo é uma verdade irrefutável. Se não for através da palavra de Deus, o seu achismo cai por terra. E aquele professor, professora, que tem algum problema com algum irmão? Porque o que a Bíblia fala, né? E Paulo fala sobre isso, o apóstolo Paulo, que você tem que ser de boa fama, Sim. você tem que ter tem uma palavra que é utilizada na Bíblia falando a respeito de literalmente respeito, Sim. né? Da sua comunidade, daquilo que você é considerado. E aí o professor ou a professora tem algum problema com alguém. Aí fala, opa, hoje É o dia. veio, hoje eu vou bater. Pode fazer isso? Mandar... Quem dá doutrina na igreja? É professor ou é pastor? Pastor. Sempre. Essa é responsabilidade exclusiva do pastor. E quer seja professor ou alguém que está ali dando o ensino, jamais ele pode querer usar aquela oportunidade para tirar suas satisfações ou falar, agora eu vou me justificar, porque isso daí vai gerar conflito. E interessante que sempre quando situações assim acontecem, todo mundo sabe com quem está acontecendo. Porque até nós brincamos na sala de aula e falamos a respeito desse assunto na semana passada. A igreja precisa estimular mais as pessoas do que apontar, acusar. E às vezes o púlpito é justamente esse lugar. Tem gente que fala assim, eu não vou falar quem é, mas tem gente que é assim. Todo mundo praticamente volta os olhares para aquela pessoa que está passando por tal situação. Então, a pessoa fazer isso, ele vai desestimular outras pessoas de ir. Ele fala, vou para uma escola dominical onde eu quero aprender, e chega lá, o professor está apontando, está acusando, levantando questões que não eram nem para estar sendo tratadas aqui. Então, a escola dominical é para passar o conteúdo. Questões que estão aí fora disso, se trata com o pastor, enfim. Acho que tem assunto até que é o pastor. Quando eu era professor de escola dominical e eu via que assuntos eram para tratar assim, de questões, eu falava, Pastor. tá aqui, pastor. Fala, mas por que você não dá aula? Foi porque eu não sou pastor. Aí é com o senhor esse aqui. Exato. Né? E aquela situação costumeira, que algumas salas vazias e algumas salas lotadas. Como identificar e melhorar essas salas que pessoas ainda não participam da EBD, Jéssica? Como é que a professora ou o professor, nós temos várias professoras, Sim. inclusive a grande origem, né, da EBD, tem uma mulherada envolvida Sim. dentro das Assembleias de Deus. Sim. Como é que elas devem fazer um trabalho? E eu estou falando de gente, professoras que estudam, fazem seu trabalho bem feito, introdução, aplicação, uma bela conclusão. O que deve fazer a mais para trazer a igreja para a EBD? Nós viemos falando sobre isso, né? Eu acho que trazer o benefício para a pessoa na nossa congregação, né, lá em Itapecerica, nós já usamos a metodologia são 13 aulas e você veio em 8 aulas, você vai ser diplomado no final. Você vai ganhar um presentinho, uma lembrancinha, e você vai sim ganhar um diploma de conclusão do seu curso. E o aluno que não faltou em nenhuma ganha um outro presentinho, porque você vai estimular. Claro que tudo, igual você falou, tem um bom professor, um bom conteúdo, um bom desenrolar, e ali na aula tá gostoso, o assunto corre, o assunto é bom, só que você precisa estimular, porque acordar domingo às 9 horas da manhã para ouvir um assunto chato com o professor que não desenrola, ninguém aguenta. Então você trazer o quê? O benefício. Vamos estimular esses alunos com diplomar,
no final, na conclusão do curso, lembrancinha, um cafezinho. Não precisa fazer aquela mesa posta, um cafezinho preto e uma bolachinha. Só para saber que a partir do momento que eu vou para a escolinha, quando acabar, eu vou tomar um cafezinho, já é o Durante a benefício. escolinha. Durante. É muito necessário. Eu tô Demais. acostumada. E a gente Tô mal gosta de acostumada. café. A gente gosta de café. Então, trazer o benefício para o aluno, não estou falando de grandes eventos, mas estimular eles com um Alguns prêmio. pequenos estímulos. Isso. Tem um irmão lá na nossa igreja chamado irmão Edilson. Uhum. Todo domingo ele leva o café. Ele é um querido. Aí é o melhor café, né? Porque é muito amor. E aí ele sabe o quanto eu gosto de café durante a Isso. EBD. E nós gostamos disso. É, de um né? carinho. De um carinho. Isso é afeto, é muito bom, é Exatamente. enriquecedor. Tem até uma pesquisa que foi feita justamente nesse sentido. Qual o motivo da evasão da escola dominical? Porque pode ser alguns fatores. E os dois principais são o quê? Salas não adequadas, que é o segundo, e o primeiro são professores não qualificados. Então, identificar o motivo dessa sala não estar sendo preenchida. Poxa, o professor tem qualidade. Então, vamos identificar onde Qual é está o o outro problema. problema? Isso. O lugar, ele é propício? Legal. Agora, o que eu preciso fazer para trazer os alunos? Então, o estímulo. Lá na igreja, nós começamos a ser incisivos justamente no domingo à noite. O superintendente, ele vinha e todos os dias ele falava de 2 a 5 minutos. A escola dominical é assim, nós estamos aprendendo sobre tal assunto. Domingo que vem nós vamos falar sobre esse assunto. Venha você. E nós tivemos uma grande Adesão. quantidade de Adesão. irmãos que vieram para a escola. E no encerramento, nós chamamos o pastor Elias Soares. E Eu sou fã do pastor Elias. Quero que ele venha aqui também. Por favor. Me indica ele. Fala com ele. Então, assim, isso já foi um processo, um trabalho que foi sendo realizado. Então, muitas pessoas, as salas começaram a encher. E isso justamente por causa dessa situação. Chegamos lá e começamos a identificar. Falar, não, temos a sala boa, os professores estão qualificados, então nós precisamos. Ó, irmão, pode vir, amanhã tem café. Amanhã a gente vai, no próximo domingo, vamos trazer isso. Porque esse estímulo, a pessoa, ela pode ir por um interesse. Sim. Só que, por causa da informação e conhecimento, Permanece. ela vai continuar e vai permanecer. Aquilo dali vai passar a ser supérfluo. Com o café ou não, ela vai continuar indo para a escola Porque dominical. a prioridade é a palavra. É a palavra. É a palavra. É claro que o que tiver adicionalmente vai ser bênção. Jesus sentava com seus discípulos Sim, para ceiar. E aquilo ali se tornava uma aula. exato. Então a gente também tem que entender e quebrar algumas regras que Sim, foram sim. estabelecidas, alguns paradigmas, Sim. e pensar que a gente pode inovar Sim. sem sair do que é realmente o contexto de uma escola bíblica dominical, Exato. que é ensinar a palavra de Deus. Exatamente. E sem achismos, Sim. sem favor. achismos, sem indiretas. Exato. Pregue a palavra em tempo, fora de tempo, fale sobre a palavra de Deus, não é o que eu acho, mas o que a palavra diz. Exato. Gente, muito obrigada! Olha, um prazer imensurável ter recebido vocês aqui. Aprendi bastante. E para você que está nos ouvindo, não se esquece de se inscrever no canal, compartilha com os amigos, com os irmãos da igreja, com as irmãs da igreja, com os professores e professoras da escola dominical. E eu vou deixar também aqui um espaço para vocês agradecerem, por favor. Eu quero agradecer o privilégio imenso de poder estar aqui compartilhando. Você também, que é uma excelente professora. Na época que eu lecionava lá na minha congregação, fui ter estudos com você, Simone, né? E sempre buscando para aprender, para poder passar da melhor forma. Eu acredito que um professor de escola dominical, ele nunca pode estar confortável. Ele precisa sempre buscar conhecimento, informação e atualização. Atualização, que é para sempre estar atendendo às novas demandas que vão surgindo na igreja. Então, é muito bom se falar da escola dominical. É algo que começou junto com a igreja, praticamente. Exatamente. Aqui. A escola dominical surgiu por causa de uma necessidade lá na Inglaterra e se tornou algo fundamental para a igreja. Formação da base, do caráter. E eu acredito que todo aluno da escola dominical, ele se torna um bom crente para a sua igreja.
sempre ele vai se tornar um bom crente para sua igreja. Então, os crentes que nós temos que são bons na igreja, eles quase sempre são alunos da escola dominical. Então, aqueles que não passaram por essa base, sempre a gente tem que tá tirando ali algumas arestas. Mas muito bom, que Deus continue abençoando a sua vida, te usando para esse propósito extraordinário. Tá bom? E foi um privilégio poder estar aqui com você. Muito obrigada. Muita alegria, estou muito feliz. Um privilégio muito grande, né? Poder compartilhar aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida. E eu sei que disso não é o primeiro. É o primeiro de muitos. Com certeza. Em nome de Jesus. E muito honrada, muito feliz. Vocês me seguem, viu? Nas minhas redes sociais. @_ Jéssica Ramos. Me sigam lá. As minhas pregações estão disponíveis lá. É muito bom. E, Simone, parabéns por este projeto incrível, O Saber. Eu acho que quanto mais conhecimento, mais seremos pessoas verdadeiras, dispostas a fazer aquilo que é certo nesta terra. Você é uma bênção. Você é um canal de bênção e você sabe. E estou muito feliz, muito honrada. E vocês que buscam conhecimento, façam isso sempre, todos os dias. É necessário. Busque conhecimento, estude a palavra, peça também para o Senhor, porque Ele vai dar liberalmente sobre a tua vida. E tenham fontes de pesquisa. E não esqueça, a Escola Dominical é um curso de teologia intensivo, que nunca acaba. Nunca acaba. Nunca acaba, não é verdade? É No verdade. final tem o café. Muito obrigada. Deus te abençoe e eu te vejo no próximo podcast, O Saber EBD, Escola Bíblica Dominical. Fica com Deus!